Você se considera inteligente. Talvez você tenha orgulho da sua capacidade de analisar situações com frieza. Talvez seja a pessoa que os outros procuram quando precisam de conselho. Talvez você já tenha pensado em silêncio que dificilmente alguém conseguiria enganar você. E é exatamente aí que começa o problema. Existe uma crença confortável de que inteligência protege, de que raciocínio lógico funciona como um escudo invisível contra a manipulação, de que perceber falhas nos argumentos alheios é o suficiente para se manter no controle. Mas a verdade é mais inquietante. As pessoas mais fáceis de manipular não são as menos inteligentes, são as que têm certeza da própria lucidez. São as que acreditam que estão sempre um passo à frente, porque quem se acha imune raramente vigia as próprias brechas. Manipulação raramente é sobre força. Não é sobre impor uma ideia de forma agressiva. É sobre conduzir, sobre ajustar o ambiente, as palavras, o ritmo da conversa. É sobre fazer você sentir que chegou a uma conclusão sozinho. A mente inteligente gosta de autonomia. Gosta de acreditar que constrói as próprias opiniões com base em fatos, e de fato constrói. O que ela não percebe é que os fatos que escolhe observar podem ter sido cuidadosamente selecionados por alguém. Um manipulador habilidoso não confronta sua lógica. Ele a respeita, ele a elogia, ele cria espaço para que você exponha seus argumentos. Ele concorda em pontos estratégicos, ele valida suas percepções. E, aos poucos, quase sem ruído, insere pequenas sugestões no meio daquilo que você já acredita. A ideia não parece vir de fora, parece nascer dentro de você. E quando uma ideia parece sua, você a defende com intensidade, você investe energia nela, você constrói justificativas para sustentá-la, você protege aquela conclusão como se estivesse protegendo a própria identidade. Pessoas inteligentes têm algo em comum: orgulho da própria capacidade de julgamento. Não necessariamente arrogância aberta, mas uma confiança silenciosa. Elas acreditam que conseguem ler pessoas, interpretar contextos, perceber intenções ocultas. E isso as torna menos vigilantes com relação a si mesmas. Existe um fenômeno psicológico simples e poderoso. Buscamos informações que confirmem o que já pensamos. A mente inteligente é extremamente eficiente nisso. Ela sabe pesquisar, sabe argumentar, sabe estruturar raciocínios complexos. Se ela quiser provar um ponto, ela consegue. O problema é quando esse ponto já foi sutilmente influenciado. Imagine que alguém planta uma dúvida leve, quase imperceptível. Não é uma afirmação direta, é uma pergunta aparentemente inocente. Algo como: você não acha estranho que isso sempre aconteça quando tal pessoa está envolvida? Não há acusação explícita, apenas uma sugestão. Se essa sugestão encontra uma crença prévia, um desconforto antigo, uma insegurança mal resolvida, ela começa a crescer. E você, com toda a sua habilidade analítica, começa a buscar evidências que sustentem aquela nova hipótese. Você não percebe que está sendo conduzido. Você sente que está investigando. Manipuladores experientes entendem algo fundamental. Pessoas inteligentes não gostam de ordens, não gostam de pressão explícita. Elas rejeitam tentativas óbvias de controle. Então, o controle precisa ser invisível. Em vez de dizer o que você deve fazer, o manipulador apresenta opções. Todas parecem razoáveis, todas parecem livres, mas todas levam ao mesmo destino. Você escolhe, mas dentro de um roteiro pré-definido. E como foi você quem decidiu, você assume a responsabilidade. Você defende a escolha. Você racionaliza qualquer desconforto. Outra característica comum em pessoas inteligentes é a atração por competência. Elas admiram clareza, segurança, articulação. Quando encontram alguém eloquente, confiante, com discurso bem estruturado, tendem a associar isso à credibilidade. Mas eloquência não é sinônimo de integridade. Segurança não é sinônimo de honestidade. Um manipulador pode estudar você, pode observar seus valores, seus interesses, seus pontos fortes,
Pode adaptar a linguagem para se alinhar à sua visão de mundo. Pode se apresentar como alguém que pensa como você pensa, que enxerga o mundo como você enxerga. Essa sensação de espelhamento cria conexão rápida, e conexão reduz desconfiança. Você sente que finalmente encontrou alguém no mesmo nível, alguém que entende suas referências, seu senso crítico, sua profundidade. E quando alguém parece nos compreender de forma tão precisa, tendemos a baixar a guarda. A manipulação mais eficaz não cria conflito imediato, ela cria aliança. E dentro dessa aliança, pequenas concessões começam a acontecer. Pequenas mudanças de perspectiva, pequenas decisões que isoladamente parecem irrelevantes, mas somadas alteram o rumo da sua trajetória. Pessoas inteligentes também possuem emoções intensas, talvez até mais intensas, porque refletem sobre elas. O mito de que racionalidade elimina a emoção é apenas isso, um mito. A emoção continua lá, influenciando escolhas, moldando prioridades, definindo o que é aceitável ou não. A diferença é que a mente inteligente sabe justificar. Se você permanece em um relacionamento que o desrespeita, pode construir argumentos sofisticados para explicar. Pode falar sobre contexto, sobre traumas da outra pessoa, sobre complexidade humana. Pode transformar sinais claros de manipulação em questões interpretativas. Se você confia em alguém que repetidamente ultrapassa limites, pode explicar como aquilo é apenas uma fase, uma estratégia, uma exceção. A inteligência não impede a autoilusão, ela apenas a torna mais elaborada. Manipuladores exploram exatamente isso. Eles não precisam convencer você de algo absurdo, precisam apenas oferecer material suficiente para que você convença a si mesmo. Há também a questão do ego. Não o ego caricatural, mas o ego sutil. A necessidade de se perceber como alguém difícil de enganar. Quando surge a possibilidade de que você esteja sendo manipulado, essa hipótese entra em conflito com sua autoimagem. Então, em vez de investigar profundamente, você a descarta, porque admitir a manipulação significaria admitir vulnerabilidade. E vulnerabilidade não combina com a identidade de quem sempre foi o mais lúcido da sala. É desconfortável imaginar que sua análise pode ter sido guiada, que sua conclusão pode ter sido induzida, que sua autonomia pode ter sido parcialmente ilusória. Por isso, muitas vezes, quando sinais aparecem, você os ignora, não por falta de capacidade de perceber, mas por resistência interna. Existe um perfil que manipuladores consideram ideal. Alguém articulado, reflexivo, confiante, alguém que gosta de debater ideias e sente prazer em demonstrar coerência. Alguém que acredita que manipulação é algo que acontece com os outros, porque essa pessoa raramente suspeita de si mesma. Ela observa o ambiente, avalia as pessoas ao redor, identifica comportamentos tóxicos nos outros, mas não questiona o próprio envolvimento, não examina a própria participação na dinâmica. E a manipulação mais profunda não acontece quando você é forçado a fazer algo contra sua vontade. Ela acontece quando você deseja aquilo que foi cuidadosamente induzido. Quando você passa a defender interesses que não eram originalmente seus. Quando você altera prioridades para se alinhar a alguém que o convenceu, de forma sutil, de que aquilo é evolução, maturidade ou estratégia. Você sente que está crescendo, mas pode estar apenas se adaptando a um sistema invisível de influência. A mente inteligente aprecia a coerência. Quando investe tempo, energia e reputação em uma decisão, ela tende a manter o curso, mesmo quando surgem evidências contrárias. Porque mudar de ideia pode ser interpretado como fraqueza ou erro de julgamento. Manipuladores sabem disso. Eles criam situações em que você se compromete publicamente, em que você se posiciona, em que você se envolve de tal forma que recuar se torna doloroso. E quanto maior o investimento emocional ou social, mais difícil é sair. Não é falta de inteligência, é apego à própria narrativa. Talvez a parte mais perturbadora seja esta. Manipulação raramente parece ameaça, parece admiração, parece parceria,
Parece alguém reconhecendo seu valor, sua capacidade, sua visão diferenciada. E quem não gosta de ser reconhecido? O elogio direcionado ao seu intelecto pode ser mais eficaz do que qualquer pressão direta. Quando alguém diz que admira sua clareza mental, sua leitura estratégica, sua maturidade, você tende a se abrir mais, a compartilhar mais, a confiar mais. E cada informação compartilhada se torna material para futuras influências. A pergunta desconfortável não é se pessoas inteligentes podem ser manipuladas, é com que frequência isso já aconteceu sem que percebessem. Talvez em decisões profissionais, talvez em relações afetivas, talvez em posicionamentos que hoje você defende com convicção, mas que começaram com uma sugestão quase imperceptível. A manipulação mais sofisticada não derrota sua lógica, ela a utiliza. Ela transforma sua capacidade analítica em ferramenta a favor de outra agenda. Você constrói os argumentos, você organiza as justificativas, você articula as defesas e acredita que está exercendo autonomia plena. Enquanto isso, alguém apenas ajustou as variáveis iniciais. A mente verdadeiramente livre não é a que se considera invulnerável, é a que suspeita até mesmo das próprias certezas, é a que revisita decisões antigas sem medo de reconhecer influência externa, é a que aceita que inteligência não elimina pontos cegos, porque o ponto cego mais perigoso é aquele que protege a própria autoimagem. Talvez a maior prova de lucidez não seja afirmar que jamais seria manipulado. Talvez seja admitir que, justamente por ser inteligente, você pode ter sido conduzido de formas tão sutis que passaram despercebidas. E talvez neste exato momento exista alguma decisão, alguma relação, alguma convicção que você considera totalmente sua. A questão é: você tem certeza absoluta de que ela nasceu apenas da sua própria mente? Ou foi cuidadosamente cultivada, regada e direcionada por alguém que entendeu exatamente como a sua inteligência funciona?